Exatamente. O Rafa Bocaina, por exemplo, O que era chefe do Atlântico. advogado lá da Peixaria Santo lógico, Antônio. Joãozinho. Cara, e de lá vai, né? Sim. Então, assim, E acho assim, que por tudo exemplo, vai amadurecendo. Igual né? eu falei que o 31 deu um passo além. A Ana mesmo, chefe de ela fala isso. Se não fosse o Pacato, a gente não teria dado esse passo além. O Pacato é a nossa referência e eu fico muito feliz por isso. Se o Trindade não tivesse feito o trabalho que eles fizeram no Trindade, que tinha camarão, tinha bacalhau, tinha polvo, Tinha muita técnica. mas tinha muito Minas Gerais. Tinha muita leitão, técnica também. tinha galinha, tinha arroz de porco. Se ele não tivesse feito aquilo, ele e o Ramé, se o Léo não tivesse usado ingrediente mineiro no Gluton, eu também não teria aberto Pacato. Então, não é uma crítica, né? Mas assim, É um percurso. é uma construção. E até o Pacato existir, não tinha nenhum restaurante que fazia isso. E até hoje só tem 2, o Pacato e o 31. É um restaurante que fala assim, eu não trabalho com uma coisa que não tem nada a ver com a cultura de Minas Gerais. Aqui é Minas Gerais. Então, quando a gente abriu, a gente se apoiou numa tríade que é vegetal, frango e porco. Isso é a história de Minas Gerais. É o quintal, né? É o quintal. É a cozinha de quintal. Exatamente. Né? Que foi o nosso mote inicial. Eu entendia e entendo até hoje que para a gente aproveitar essa comida nesse lugar de importância que eu quero apresentar, a gente tem que estar pacato. Então eu tentei oferecer uma experiência pacata, um restaurante com luz baixa, um restaurante... a gente apaga a luz da cozinha na hora do serviço. Quem vem cozinhar aqui fala, nossa, é só luz na bancada, a música é só mineira, todos os artesanatos são mineiros e os ingredientes também. O primeiro mote que eu usei foi a cozinha de quintal, para a gente apresentar para o público esse conceito que era desconhecido fora da bolha da gastronomia. E ainda era uma coisa para se ganhar a confiança da própria história, né, cara? Você tem que falar com o cara que cresceu no quintal, porque assim, o mineiro, a comida de Minas é uma comida de quintal. Sim. Né? Cara, você não tem jeito. E na roça até hoje tem a cozinha de quintal. Você tem a cozinha dentro de casa e você tem a cozinha no quintal, com o fogão a lenha, né? Sim. Então, cara, assim, isso eu acho que foi um desafio muito legal. Teve coragem, né? Porque assim, você pegou um dinheirinho, botou aqui. E hoje depois de ganhar prêmio e tal, é fácil. O restaurante está cheio, com fila na porta, mas assim, lá em 2021, contar para o público do Lourdes, né? Que é o bairro que a gente está, que é o bairro dos restaurantes, que eu não tenho peixe, porque eu não pus o surubim de cara. Porque quando eu abri, eu falei, se eu colocar o surubim... O surubim não é exatamente o que o mineiro procura. Exatamente. Então, aí assim, eu falei, se eu coloco o surubim, mesmo sendo peixe de rio, eu enfraqueço o meu conceito. Se eu boto o pitu, que é um camarão de rio, eu enfraqueço o meu conceito. Meu conceito é frango, porco, vegetal. É isso. Eu não tinha nem carne de boi direito no começo. E aí, no segundo ano, eu comecei a introduzir o surubim, coloquei o pitu num menu especial que era o do Jequitinhonha. Aí começou a vir uma carne serenada. Aí eu comecei a colocar carne serenada, mas no começo era frango, porco, vegetal. Como que explica para a pessoa que ia no Trindade comer camarão provençal que o frango, peito de frango aqui, custa o mesmo preço do camarão provençal? Porque o meu peito de frango vale isso. Eu tive cliente aqui no balcão falando direto comigo, falando assim, mas o seu prato de porco aqui é mais caro que uma picanha. Eu falei com ele, mas é porque o porco que eu te sirvo é mais caro que qualquer picanha do mercado. Na época eu usava um porco que ele custava R$200, que era da Santan, e enfim, era um porco era muito aquele especial. Porco que o Fred Que o Fred, inclusive, virou embaixador da marca, na fronteira com o Uruguai. Então, assim, as pessoas não sabiam nem que existia um porco que custava isso, né? As pessoas não sabiam que tem como você comer um frango de boa qualidade. Ainda o porco... O porco ele não foi descoberto ainda pelo brasileiro. Cara. Não foi descoberto. E olha que estamos falando de Minas. Estamos falando de Minas. Imagina isso no Ceará ou no Minas outra ainda. História. Tem muito trabalho se fazer com porco. Demais. E aí no Pacato a gente foi pavimentando essa história, adicionando algumas nuances. Eu fiz um trabalho de pesquisa muito importante para cada um dos menus, né? Então, o menu do Jequitinhonha foram... Isso eu te reconheço plenamente, assim, né, cara? Eu gosto de viajar, né? Sim. Então, assim, tem coisa que você vive viajando e encontrei, validei, né? Que era, assim, muito legal, assim, muito legal. E se a gente não vai lá, a gente não entende o que é a verdade do lugar. Não tem jeito. Quando eu fui fazer o menu do Jequitinhonha, meu livro de cabeceira era o do Avelar,
né, que é o grande professor, nosso Eduardo professor aí. Entrevistei outro dia, muito legal. E ele cara. tem um livro que ele cataloga todos os produtos, produtores, artesanato da região, e eu ficava lendo aquilo, e eu falei, cara, como que a gente não come a palma, né, o cacto? E ele tá presente. Eu quero fazer um sorvete de palma, antes de eu ir. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, eu sempre quis seguir academia no direito, né, fazer mestrado e tudo mais, então eu sempre usei método para as minhas pesquisas, porque é uma coisa que eu aprendi e uso. Então eu coloquei todos os pontos que eu queria confirmar na viagem, ou descobrir que eu estava errado. Ou largar. E eu lembro muito que esse era um dos pontos, sorvete de palma. Tem a ver eu servir isso, ou eu vou estar fazendo só uma caricatura, que o cara do Jequitinhonha não reconheceria? E aí, em todas as cidades que eu passei, aí conversava com as pessoas, e qualquer pessoa, podia ser um artesão, tava falando, O cara te olhava assim. e a palma? Vocês comem palma? Isso a gente dá pro boi. A gente dá pro boi na seca. Não, isso... O cara até come, mas só família muito humilde. E eu comecei a entender que as pessoas, mesmo que elas comessem, elas tinham vergonha de comer. E eu queria fazer o sorvete... A abóbora aqui, 20 anos atrás, era um pouco... Era já isso. escutei muito. Sim, cara, canjiquinha, fala, comida de abóbora galinha. de porco. Exatamente. Já escutei muito. E aí eu falei, cara, é só o boi que come, né? E aí eu acabei mudando tudo, o sorvete era um picolé. O picolé virou de caldo de cana e a palma, ela virou um acompanhamento do boi. Então ela ficou junto ao boi, do lado do boi, e era um prato que representava a seca. Então a pesquisa, quando a gente bota o pé na fazenda, quando a gente bota o pé na cidade, a gente conhece o artesão, a gente vê a dona Rita, que está aqui até hoje estampada em quadro ali no nosso banheiro, fazendo um vaso de barro, você começa a entender que é a verdade. Então, você fazer qualquer coisa temática sem estar lá vivendo aquilo, não tem como, jeito, gente, né? Não tem jeito. E a gente viveu 3 anos de pacato muito temático, né? Primeiro cozinha de quintal, depois Jequitinhonha, depois queijo. E no meio disso tudo eu vivi um processo pessoal, que foi ter filho. Sim. Né? Eu tenho uma filha de 2 anos hoje. Lembro. E junto disso, um processo profissional que a gente sonha as coisas. Quando o sonho vem... né, papai? Viver o sonho é difícil pra caramba, né? E aí eu vivi alguns processos assim. Primeiro, você me perguntou, você estava pronto lá no jardim? Quando eu estava no jardim, eu pensava, eu posso ter meu restaurante. Trabalhei com o Ramé, que é o cara mais exigente do mundo. Eu toco uma operação aqui que dá 20% de margem líquida, que num restaurante é loucura. Meu CMV no jardim era 12%.